Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle e é treta quando você descobre do que o ser humano é capaz. Como eu disse, o especial de Halloween vai sair atrasado, mas eu trago pra vocês 7 filmes que foram inspirados em histórias reais. Então eu quero dizer duas coisas. A primeira é que eu só vou dar uma palhinha, se vocês quiserem depois vocês pesquisam na internet um pouco mais sobre o assunto, senão o vídeo vai ficar maior do que ele já vai ficar. E a segunda coisa é que talvez role um spoiler sobre os filmes, então eu vou falar o nome do filme no começo e uma sinopse, se você não quiser ver, você dá uma puladinha básica. O primeiro filme é A Órfã, de 2009. Um casal fica arrasado com um trágico aborto e apesar de já terem 2 filhos, eles resolvem adotar mais uma criança. Lá no orfanato, eles se apaixonam por uma menina de 9 anos, sem saber que o passado dela tá cheio de coisas... Sem saber que o passado dela está cheio de acontecimentos estranhos e a menina começa a se tornar cada vez mais misteriosa. Apesar da mãe desconfiar, ela não consegue provar nada devido ao seu passado como alcoólatra. A personagem da criança que é adotada é inspirada em Bárbara Streisand, que eu não sei falar o nome dela. Barbra Streisand. De 33 anos, só que ela tinha uma rara doença que fazia ela ter a aparência de uma menina de 12 anos pra sempre. Além de ser violenta e manipuladora, ela também tinha distúrbios psicológicos. E depois de entrar na universidade, ela conheceu 2 irmãs que também tinham distúrbio, Carla e Caterina. A Carla já tinha 2 filhos e morava com a sua irmã Caterine. Então, a Bárbara, se aproveitando desses distúrbios que elas tinham, convenceram as meninas a entrar pra uma sociedade secreta, um culto chamado Movimento Graal. Esse culto, além dele incentivar a prática do bem, ele também liberava aos seus integrantes coisas como antropofagia, homicídio e incesto. A Bárbara, que agia de vez em quando como adulta e às vezes como criança, tinha ciúmes dos filhos da Carla, então convenceu ela de que as crianças estavam se comportando mal e de que precisavam de uma jaula para serem trancadas lá dentro. Eles eram torturados, passavam fome, elas davam choque neles e elas até comiam partes do corpo das crianças. Depois de 1 ano, elas compraram uma câmera para ficar de olho nas crianças e filmar as torturas. Só que os vizinhos que tinham se mudado tinham um bebê, então eles também tinham uma dessa câmera pra ficar de olho no nenê deles. Acontece que por causa de uma interferência, eles acabaram pegando o sinal da outra câmera e chamaram imediatamente a polícia. As irmãs foram presas, só que a Bárbara se fingiu de filha adotada da Carla e convenceu os policiais de que ela tinha conseguido fugir de alguma maneira e acabou escapando. Ela foi pra Noruega e chegou a ser adotada por um casal que acreditava que ela era um menino de 13 anos. Já pensou que maluquice isso, cara? Ela frequentou durante 1 ano a escola até que a polícia conseguiu encontrar ela e prendeu. Imagina você ter um filho adotado de 13 anos. Na verdade, ele é uma sociopata canibal de 36 anos. O Brinquedo Assassino, de 1988, é um dos filmes que eu fiquei sabendo recentemente que ele é baseado numa história real. Um serial killer que morre em uma troca de tiros com um policial usa seus conhecimentos em voodoo para transferir sua alma para um brinquedo. Um menino ganha exatamente esse brinquedo da mãe dele e o serial killer precisa do corpo dessa criança para se manter vivo e ele não está nem aí em matar todo mundo que ficar no caminho dele. A inspiração pro filme veio da vingança de uma enfermeira jamaicana que era habilidosa em magia negra e voodoo e detestava a família Otto. Então ela amaldiçoou um brinquedo e deu pro filho dessa família, Eugene. Esse menino era constantemente visto conversando com esse boneco, que era o Robert, e o boneco também de vez em quando fazia uns movimentos muito estranhos para um boneco. Uma certa noite, os pais foram acordados pelos gritos do Eugene, e quando eles chegaram lá, tava tudo revirado, os móveis virados, e o boneco tava lá encarando todo mundo. Depois disso, ele foi preso no sótão, até que a família se mudou, outra família foi pra lá, e uma menina achou esse boneco, pegou pra ela, e ela também começou a relatar umas coisas estranhas que aconteciam. Atualmente o boneco tá no Museu Martelo de Key West e é uma das atrações mais visitadas. Até dizem que se você quiser tirar uma foto dele, você tem que pedir permissão. Se ele virar a cabeça parecendo que é de forma negativa, você não pode tirar foto dele, senão você vai ser amaldiçoado. Meio Annabelle, sabe? Evocando Espíritos, de 2009, conta a história do casal Campbell e eles resolvem se mudar para uma casa mais próxima de um hospital onde o filho dele está sendo tratado de câncer. Daí que vem o nome original do filme The Haunting in Connecticut. Eu tenho vergonha de falar. Connecticut. Conforme o tempo passa, o menino não melhora, o comportamento dele começa a mudar e a família começa a perceber fenômenos sobrenaturais acontecendo na casa. O filme é inspirado na história da família Parker, que é mais ou menos isso. O filho deles, adolescente de 14 anos, estava com câncer, eles se mudaram para mais perto da clínica e onde ele dormia comprovava que a casa, na verdade, era uma funerária. A família relatou fenômenos estranhos como sangue no chão, vozes e aparições. Um exorcismo foi realizado na casa e a família jura
que essas coisas pararam de acontecer e que o menino melhorou depois disso. Zodíaco, de 2007, começa quando 3 cartas diferentes foram enviadas a 3 jornais diferentes, mas enviada do mesmo remetente. A carta enviada ao San Francisco Chronicle relata um assassinato e, junto com as outras 2 cartas, elas formam uma mensagem criptografada, que supostamente revelaria a identidade do autor das cartas. O assassino exigia que as cartas fossem publicadas ou ele mataria mais pessoas. Enquanto a polícia não consegue desvendar quem é esse cara, os assassinatos e as cartas continuam e o pânico toma conta da cidade de São Francisco. Esse filme foi totalmente baseado no serial killer auto-intitulado Zodíaco e ele nunca foi capturado. Ele matou 7 pessoas confirmadas pela polícia, mas ele mesmo afirmava ter matado, na verdade, 37. Ele se comunicava através de cartas que enviava para os jornais e algumas continham essas criptografias e algumas delas nunca foram desvendadas até hoje. Hoje existem grupos de pessoas que tentam desvendar essas cartas por conta própria e o caso acabou sendo reaberto quando começaram as pesquisas para fazer o filme em 2007. Então, eu acho que ele continua aberto até hoje ou alguma coisa assim. Se você pesquisar na internet, você encontra algumas cartas traduzidas, mas nem todas estão descriptografadas. 2 mochileiros americanos resolvem ir para a Europa e lá eles conhecem um islandês que conta para eles umas histórias muito boas sobre um albergue em uma cidade desconhecida da Eslováquia. Seduzidos pelos relatos, os caras resolvem ir para aquele albergue onde eles conhecem 2 mulheres que deixam eles babando e totalmente distraídos do destino que eles terão. O filme é explícito e perturbador, mas a pior parte é saber que ele foi inspirado numa história real, como aqueles casos que acontecem em lugares tão pobres que as famílias são praticamente obrigadas a vender os seus parentes para aquelas organizações criminosas. Mas ele é inspirado mais em um caso que aconteceu na Índia, onde foi aberta uma investigação policial em cima da existência de um clube secreto onde ricos psicopatas milionários compravam pessoas que são desconhecidas, que são essas que ninguém vai sentir falta, entre aspas, só para ver o quanto que elas duravam em uma sessão de tortura e também para satisfazer os seus prazeres sádicos. Quem costuma ouvir algumas histórias sobre a Deep Web ou até frequentar lá sabe do que o ser humano é capaz. O Massacre da Serra Elétrica, aquele clássico original de 1974, ele conta a história de 5 jovens que resolvem voltar até uma antiga casa para ver como é que estava a casa e também para verificar no cemitério como é que estavam os ancestrais deles, porque eles receberam notícias de que estavam saqueando e profanando os túmulos. No caminho eles dão carona para um cara, e agora que eu tô pensando que eles eram 5 jovens, um deles era cadeirante e eles deram carona para um cara. Que carro que eles estavam? Mas beleza. No caminho eles deram carona pra um cara que eles nem sabiam que fazia parte de uma família de sádicos necrófilos, onde além desse cara tinham mais 2 irmãos e um deles era o Leatherface, que é um serial killer que ele matava as pessoas e usava a pele do rosto delas como máscara. O serial killer que inspirou esse assassino foi o Ed Gein. Ele é o filho caçula de uma mulher chamada Augusta e ela era uma mulher super religiosa e vivia regrando os filhos e falando como que tudo era pecado e como que a mulher era a maior das tentações do mundo e que eles não podiam chegar perto de mulheres nunca. E ele também era filho de um pai alcoólatra. Ele era muito fissurado pela mãe dele. Pra ele, ela era uma inspiração e modelo de pureza, então ele acaba enlouquecendo quando ela morre. Confirmado mesmo, ele só tem 2 assassinatos e a suspeita de ter matado o próprio irmão. Isso não seria o suficiente para tornar ele um serial killer, mas existem muitas outras vítimas desaparecidas que as pessoas até associam a eles, mas nada foi comprovado. Mas quando a polícia foi na casa dele para prender ele, eles chegaram lá e eles encontraram o corpo de uma das vítimas pendurado como se fosse uma carne de açougue e descobriram que ele ia lá saquear os túmulos para roubar a pele das mulheres e fazia várias coisas para casa dele, tipo vasilha de sopa e capinha pro abajur, roupa, tinha um cinto, tinha máscara, tinha um monte de coisa nojenta lá. O Exorcismo de Emily Rose é de 2005 e conta a história da Emily Rose, que ela é uma menina de fazenda, que ela se muda pra entrar na universidade, mas depois de ter alucinações e perder a consciência cada vez com mais frequência, ela, que é muito religiosa, resolve voltar pra casa e procurar a igreja. Ela é submetida a exorcismos, só que são tantas sessões que em um deles ela acaba morrendo e o padre é condenado por assassinato. O filme se passa em torno do julgamento do padre e alguns áudios são originais
originais do caso da menina mesmo. Eu sei que muita gente deve saber que essa história é real, mas eu queria dar minha breve opinião sobre o assunto. O nome da menina de verdade é Annalise Mitchell e tudo começou quando ela teve convulsões no colégio e ela passou por vários médicos e neurologistas e ninguém sabia dizer o que ela tinha. Só ficavam dando um monte de remédio que não tava dando em nada. Depois disso, ela começou a ver demônios, ouvir vozes, ela via, tipo, os demônios no rosto das pessoas. Aí ela entrou em depressão e pensou até em suicídio. Então ela resolveu procurar a igreja onde a possessão dela foi confirmada. Ela foi submetida a 67 sessões de exorcismos durante 10 meses e cada sessão tinha em volta de 4 horas de duração, e ela continuava rasgando suas próprias roupas, bebendo a própria urina, comendo insetos e até a cabeça de um pássaro morto. Depois que ela morreu, os padres e os pais foram condenados por negligenciarem a menina. Eles tinham tirado os remédios dela e deixado ela só com o exorcismo. Olha, eu não sei como essa menina aqui virou essa coisa aqui, mas se isso não foi possessão demoníaca, uma esquizofrenia é que não foi. Esse caso é muito bizarro e toda vez que eu ouço ele me dá arrepio. E eu só tenho uma frase pra dizer sobre: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Agora um bônus, só pros lindos que assistiram o vídeo até aqui. Olha só, eu falei que seriam 7 filmes, mas tem um bônus. Michelle, você é tão legal, eu adoro ser inscrito no seu canal, obrigada. Eu só vou falar rapidamente das inspirações para as temporadas de American Horror Story. A primeira temporada, Murder House, foi inspirada na casa mal assombrada de Amityville, onde o espírito de indígenas que estavam enterrados no cemitério onde a casa foi construída em cima, possuíram o filho mais velho da família pra matar todo mundo. A segunda temporada, Asylum, ela traz aquele serial killer fissurado pela mãe que usava a pele das vítimas dele, que eu falei antes, o Ed Gein. Só que ao invés de ser o Leatherface, ele é o Bloodyface, né? Bloodyface é o nome dele? A terceira temporada, Coven, é a temporada das bruxas de Salem, que é a cidade que queimou praticamente todas as mulheres que estavam vivas respirando oxigênio porque elas eram provavelmente feiticeiras. A quarta temporada, que é o Freak Show, é inspirada nos circos dos horrores que eram bem populares nos Estados Unidos no século XX, onde pessoas com deformações bizarras eram expostas como se elas fossem, sei lá, alienígenas, pro dono do circo ganhar dinheiro com isso. Quinta temporada, Hotel, que tá rolando aí ainda, é inspirada na história de Elisa Lam, que ela se hospedou num hotel e depois sumiu, e aí a polícia foi chamada porque a água tava com uma cor estranha, com gosto estranho, e eles descobriram que ela estava morta, apodrecendo na caixa d'água fazia quase um mês. Pelo menos eu ouvi falar que foi essa a inspiração, né? Não sei. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou, então deixa aquele joia, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no meu canal que tem vídeos todas as quartas e domingos, me segue nas minhas redes sociais que estão aqui, agora é certeza que tá aqui, certeza. Na descrição tá o link dos meus parceiros pra vocês irem lá acessar, conhecer e até a próxima!